E eu começo aqui na letra A, né, sugerindo a reação do propeno com o hidrogênio. Então, montando a estrutura, o propeno é o nosso hidrocarboneto com 3 carbonos, apresentando uma ligação dupla. Está aqui o propeno, reação com o hidrogênio, é a chamada hidrogenação, e o níquel aqui sobre a seta significa que ele é o catalisador. É a famosa reação de hidrogenação catalítica, ou método de Sabatier-Senderens, né? Ou Sabatier-Sanderhan. Você se lembra? Na ligação dupla, uma ligação é do tipo sigma e a outra ligação é do tipo pi. Qual é a ligação mais fraca? É a ligação pi. Então a ligação pi se rompe, ó, mantém lá o esqueleto carbônico. Aí a gente simplesmente vai quebrar a ligação pi e cada carbono vai ganhar um hidrogênio. Tudo bem? Então esse daqui é o nosso composto que eu estou chamando de A e o seu nome é propano. Tudo bem? Então tá aqui, gente, reação de hidrogenação. Então, por favor, você se lembre, tá? A reação de hidrogenação é característica em compostos insaturados, onde nós vamos ter a quebra da ligação π e cada carbono, né, pode ser carbono-oxigênio, vai ganhar um hidrogênio. Essa reação, gente, ela também pode ser considerada como uma reação de redução. Se você calcular o NOx desse carbono é menos 2, o NOx desse carbono é menos 1, o carbono menos 2 aqui é o carbono com NOx menos 3 nos produtos, o carbono menos 1 fica carbono menos 2. Então, se há uma redução do NOx, essa reação também pode ser classificada como reação de redução, que a gente usa aqui, olha, essa notação. Então, quando o carbono ganha hidrogênios, então dizemos que ele está reduzindo, tá bom? Agora, na letra B, o propano vai reagir com o cloro em presença de radiação ultravioleta. Então, tá aqui o nosso propano, é o reagente A, reagindo com o cloro pela passagem da radiação ultravioleta. Então, nesse caso, a reação processa-se assim. Cl2 significa cloro ligado a cloro, e a radiação ultravioleta, a presença de luz, vai promover a chamada homólise, formando os radicais livres. E aí, os radicais livres é que vão bater na molécula orgânica, especificamente no hidrogênio. Então, um cloro vai reagir com hidrogênio formando um HCl. Então, é o nosso subproduto inorgânico. Eu posso colocá-lo aqui ou eu posso colocá-lo como produto. Tanto faz. E aí, o outro cloro vai substituir o hidrogênio que foi retirado. Então, veja agora, gente, que vão formar dois produtos. Por quê? O cloro pode substituir um hidrogênio primário. Esses 6 hidrogênios aqui são equivalentes, são hidrogênios primários. Ou o cloro pode substituir um hidrogênio secundário. Aí, qual hidrogênio é substituído preferencialmente? Você se lembra? O hidrogênio terciário é substituído preferencialmente aqui o hidrogênio secundário, que é substituído preferencialmente com o hidrogênio primário. Então eu estou chamando aí o produto P o produto de maior porcentagem. Então, maior porcentagem é o hidrogênio secundário sendo substituído. Então é esse camarada aqui, olha. CH3, aí o cloro entra aqui. Esse aqui é o produto B, como é que ele se chama? 2-cloropropano, é o produto principal, mas pode ser substituído também um dos 6 hidrogênios primários.
Então, formando esse outro produto aqui, olha, CH3, CH2, CH2Cl. Eu estou chamando de menor porcentagem o C, então ele se chama 1-cloropropano. Então, apenas para citar, como é que nós classificamos a reação da letra A? É uma reação de adição, o carbono está ganhando ligantes, enquanto na letra B nós temos uma reação de substituição. Um ligante do carbono, no caso o hidrogênio, está sendo substituído por outro ligante, que no caso é o cloro. Tá bom? E aí na reação C, eu peço que o produto B reaja com o C6H6. Então tá aqui o nosso produto B reagindo com o C6H6. E você, por favor, poderia me ajudar, pelo menos mentalmente? Quem é o C6H6? C6H6 é a fórmula do benzeno. Tá? Então aqui, olha, nós temos reação com o benzeno e eu coloco aqui sobre a seta o AlCl3, que atua como catalisador. Então, que reação nós temos aqui? São as famosas reações de substituição eletrofílica no benzeno. Então, eu vou pelo menos destacar aqui, olha, um dos hidrogênios e comentar aqui o mecanismo grosseiro. Né? Eu chamo mecanismo grosseiro apenas uma ideia geral de como a reação se processa, sem entrar em detalhes. Então, olha, esse hidrogênio aqui se combina com o cloro, tá? Você até pode pensar por cargas, se calcular o NOx do hidrogênio é mais 1 e o NOx do cloro é menos 1, saindo o nosso subproduto inorgânico, que é o HCl, eu poderia muito bem colocá-lo aqui. E agora quem vai substituir hidrogênio é esse radical aqui que se chama isopropil. Então vou desenhar a molécula assim, olha, tá aqui o nosso benzeno, aí esse hidrogênio foi substituído pelo isopropil. Então, esse daqui é o nosso produto que eu estou chamando de D, e o nome dele é isopropilbenzeno. E aí, como é que nós classificamos essa reação? Essa daqui é uma reação de substituição. Um ligante do carbono está sendo substituído por outro. E aqui, gente, também nós temos um nome especial. O grupo isopropil, ele é um grupo alquila. Né? Quem são grupos alquila? Metil, etil, propil, isopropil, butil e assim por diante. Então essa reação aqui é classificada como uma reação de alquilação de Friedel-Crafts. Então, a alquilação de Friedel-Crafts é esse processo de colocarmos ramificação no benzeno, ok? Vamos agora para a reação D, onde eu peço que esse produto D vai reagir com o cloro em presença de AlCl3, o catalisador. Então, novamente, gente, nós teremos aqui, olha, uma reação de substituição, que é a reação preferencial do anel aromático. Agora, atenção, gente. Na letra C, o meu objetivo foi substituir o primeiro hidrogênio do benzeno. São 6 hidrogênios, e esses 6 hidrogênios são equivalentes. Na letra D, o nosso objetivo é substituir o segundo hidrogênio no anel benzênico. Olha, sobram 5. Mas atenção, gente.
Esses 5 hidrogênios, eles não são equivalentes como eram os 6. Esses 5 hidrogênios agora são diferentes na seguinte perspectiva. Acompanhe aqui, olha. Esses 2 carbonos vizinhos a esse carbono aqui são chamados de carbonos orto. Então, os hidrogênios ligados a ele são chamados de hidrogênios orto. Esse carbono e esse carbono aqui, que são carbonos não vizinhos a esse carbono, são chamados de carbonos meta. E os hidrogênios ligados a ele são chamados de hidrogênios meta. E esse carbono aqui, que é oposto ao primeiro carbono, é o carbono para. O hidrogênio ligado a ele é chamado de hidrogênio para. Então agora nós temos 3 tipos de hidrogênio. Nós temos 2 hidrogênios do tipo orto, 2 hidrogênios do tipo meta e 1 hidrogênio do tipo para. Então agora o grupo isopropil ele vai influenciar na substituição do segundo hidrogênio. Então aqui, gente, nós fazemos a chamada regra das cargas. Grosseiramente, o que acontece é o seguinte. Numa primeira etapa, pela reação do reagente cloro com o catalisador, é formado o cátion Cl+. O cátion Cl+ é o eletrófilo. É ele que vai atacar o anel aromático. E aí, a regra das cargas você aplica assim. Você vai calcular o NOx do átomo que está ligado ao anel benzênico. O NOx, por exemplo, desse carbono. Então, no caso, o NOx dele é -1. Aí você vai brincar de alternar as cargas. O NOx dele é -1, aí fica assim, olha, menos, mais, menos, mais, menos, mais e menos. Então veja você, gente, que as cargas negativas se acumularam nos hidrogênios orto e no hidrogênio para. Então o grupo isopropil, ele é um grupo orto-para dirigente. Ele favorece a substituição dos hidrogênios orto e para. Então vai sair o nosso subproduto inorgânico, que é o HCl, tá? Veja você, gente, que essa é uma marca das reações de substituição, a saída de um subproduto inorgânico, e agora nós teremos 3 produtos distintos. Quais são eles? O hidrogênio orto sendo substituído pelo cloro, o hidrogênio meta sendo substituído pelo cloro e o hidrogênio para também substituído pelo cloro. Vou colocar os 3 produtos. Então, gente, são formados os 3. Atenção! Pelo fato do grupo isopropil ser um orto-para dirigente, esses daqui, olha, são os produtos que saem numa maior porcentagem. Tudo bem? Mas vai produzir isômero meta? Sim, mas o isômero meta é o que sai em menor porcentagem. E aí, gente, eu estou pedindo exatamente ele. Estou chamando de letra E o cara que sai em menor porcentagem. Então é esse. Como é que ele se chama? Então nós temos aqui o isopropilbenzeno, você se lembra? E o cloro está na posição meta. Então ele é o metacloro isopropilbenzeno. Ok? Então treinamos aqui, gente, a reação de substituição em alcanos, a substituição no benzeno e a substituição em derivados do benzeno, que é o contexto onde entra a chamada dirigência, né? Grupos que são orto-para dirigentes e grupos que são meta-dirigentes. Vamos agora para a letra E. Nessa letra E, nós voltamos às reações de adição.
Então, eis aqui o propeno, a gente chama de substrato insaturado, temos um ponto fraco, que é a ligação π, vai reagir com água. Tradicionalmente, nós rascunhamos com HOH e nós temos um ácido como catalisador. Então, de novo, gente, na ligação dupla, uma ligação é do tipo sigma, a outra ligação é do tipo π. Então, a ligação π, ela se quebra com alguma facilidade. Então, agora a gente mantém o esqueleto carbônico. Então, CH2, CH, CH3, olha, quebramos a ligação π. Mas eu gostaria que você agora observasse que existem duas possibilidades. Então, na adição da água, pode ser que o carbono da esquerda ganhe um H e o da direita o OH, ou o carbono da direita o H, o carbono da esquerda o OH, formando aí isômeros de posição. Então isso é muito comum nas reações orgânicas, formar mais de um produto. E quando forma mais de um produto, normalmente tem um que sai em maior quantidade, em maior porcentagem. Ele é o produto principal. E nesse caso aqui, quem é o produto principal dos dois álcoois? Qual vai sair em maior porcentagem? Então é nesse contexto, gente, que nós aplicamos a famosa regra de Markovnikov. O que diz a regra de Markovnikov? Que nas reações de adição de água ou de HX, onde X representa o cloro, o hidrogênio vai ser adicionado preferencialmente ao carbono mais hidrogenado da dupla. Então, vem para cá, gente, ó. O carbono da esquerda tem 2 hidrogênios, o carbono da direita tem um hidrogênio só. Então, por força da regra de Markovnikov, o hidrogênio se adiciona preferencialmente ao carbono mais hidrogenado. Então, esse aqui é o produto que sai em maior porcentagem, que eu estou chamando de F. Tá? Então, esse aqui é o F, que se trata de quem? Do propan 2-ol. E esse é o produto em menor porcentagem, que eu estou chamando de G. Qual é o nome dele? É o propan 1-ol. Tudo bem? Então, a hidratação de alcenos vai produzir álcoois. Ok? Já nós vamos treinar a reação inversa. E aí, gente, na letra F, eu peço para pegarmos o produto G, que é o propan 1-ol, e colocá-lo em quais condições reacionais? Então, em meio a ácido sulfúrico, a quente, e eu coloco lá a palavra intramolecular. O que significa isso? Então, fama, gente, do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é um excelente agente desidratante. Então, o que eu estou treinando aqui na letra F é a reação de desidratação intramolecular. Então, na desidratação intramolecular, nós vamos ter isso daqui, olha. Um carbono vai perder o ligante OH, que vai se combinar com OH, e dessa combinação sai quem, gente? OH com H. Sai a água, tá? Então nós temos a água como produto. Eu poderia ter colocado aqui também aquela flechinha H2O. E para que o carbono continue fazendo as 4 ligações, a ligação π vai ser recomposta. Então está formando aqui o reagente inicial, que é o propeno. Foi por isso que eu não coloquei nenhuma letra I na letra F, porque está regenerando o propeno. Então acompanhe, gente. Na letra E, nós treinamos a reação de hidratação.
A hidratação de alcenos produzem álcoois. Na letra F, eu estou treinando a desidratação intramolecular. A desidratação intramolecular de álcoois vai regenerar os alcenos. Você está entendendo? Tá aqui, olha, a hidratação, a desidratação. A letra E é uma reação de adição e a letra F é uma reação de eliminação. Quando os carbonos perdem ligantes, dizemos que é uma reação de eliminação. Agora, na letra G, o mesmo reagente G, que é o propan-1-ol, vou colocá-lo assim agora, olha, CH3, CH2OH, continua aqui, olha, em presença de ácido sulfúrico, A quente. Vamos lá, gente. Essa combinação de ácido sulfúrico A quente constitui-se numa ação desidratante, tá? Eu estou cobrando aqui uma reação de desidratação, aí eu dou a pista, intermolecular. O que significa desidratação intermolecular? É aquela desidratação que ocorre entre moléculas. Então eu vou desenhar aqui, olha, uma molécula vizinha. No meio reacional, gente, existem milhões e milhões de moléculas. Está aqui uma molécula vizinha. E como é que a gente opera a desidratação intermolecular? Ela ocorre, gente, normalmente entre hidroxilas. Tá? A combinação de hidroxilas favorece a desidratação. Então, olha, uma molécula vai perder o OH, outra perde o H e sai quem daqui dessa combinação? A água. É uma reação de desidratação. A gente poderia também colocar aquela flechinha H2O. Aí, olha, da primeira cadeia sobra o radical propil. Tá aqui o nosso propil. E da segunda cadeia, esse radical se chama propóxi. Agora preste atenção. Esse oxigênio perdeu seu ligante. Esse carbono perdeu seu ligante. Então, para se consolar, esse oxigênio vai ligar-se diretamente a esse carbono. Isso daqui, olha, é o O, CH2, CH2, CH3. Então, esse camarada aqui, tá? Eu chamei de produto H. Gente, ele pertence a qual função? Oxigênio entre carbonos comuns é a função éter. Então, como esse daqui, olha, é o grupo propil, ele se chama éter dipropílico, né? Porque aqui nós temos um outro grupo propil. Esse di aqui é facultativo, tá? Éter propílico. Ou uma outra nomenclatura é a seguinte: esse éter ele é simétrico, né? A cadeia da direita e a cadeia da esquerda são iguais. Então, se eu chamar isso daqui, gente, de cadeia principal, ele funciona como o propano, e esse daqui, olha, é o grupo propóxi. Aí numerando, né? Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Porque o propóxi poderia muito bem estar no carbono 2. Então, um outro nome para o H é 3 carbonos prop, por causa do oxigênio oxi, né, propóxi. E o hidrocarboneto correspondente à cadeia principal é o propano, ok? Então, atenção, gente. O que eu quis treinar na letra F e na letra G? Eu quis treinar a desidratação de álcoois. Na letra F é a desidratação intramolecular, que vai formar quem? Que vai formar alcenos. Agora, na letra G, eu quis treinar a desidratação
intermolecular. A intermolecular vai formar éteres. Classificando reações. Reação da letra F é uma reação de eliminação. O carbono está perdendo ligantes. Classificando a letra G. A letra G é uma reação de substituição. Preste atenção, gente. Foca o seu olhar no propan 1-ol. Nós estamos substituindo o ligante OH pelo ligante propóxi. Então eu classifico como uma reação de substituição. Então é uma desidratação intermolecular, é uma reação de substituição e nós temos ainda, gente, uma terceira classificação. Atenção para esse nome. Nas reações orgânicas, toda vez em que há a formação de um subproduto e forma-se uma cadeia maior, a gente pode chamar também de reação de condensação. Então, o que é uma reação de condensação? É uma reação orgânica em que cadeias menores vão formar uma cadeia maior e sai aqui, gente, um subproduto normalmente inorgânico. Você se lembra que numa letra anterior, tá, se eu não me engano, foi na letra C, eu falei da reação de alquilação de Friedel-Crafts. A reação de alquilação de Friedel-Crafts também é uma reação de condensação. Tá bom? Então vamos lá, gente, para a reação H. Então na reação H, eu peço para que o produto F, tá? Quem que é o produto F? É o propan 2-ol, seja submetido a uma oxidação. Então, esse símbolo aqui, gente, significa oxidação. O que eu estou treinando na letra H? A famosa oxidação de álcool. Você se lembra? Como é que a gente opera na oxidação de álcool? O carbono, né, do carbinol, esse grupo OH ligado em carbono saturado chama-se carbinol. Quando oxida, ele vai se transformar no quê? Ele vai se transformar numa carbonila, que é o C-O. Então nós temos aqui, olha, um álcool secundário, que nas reações de oxidação vai virar uma cetona. Álcool secundário, quando é oxidado, se transforma em cetona. Essa foi a letra H. Eu chamei isso de I. E quem é ela, gente? É a famosa propanona ou acetona comercial. Tudo bem? E aí, na letra I, eu peço para pegar o produto G, que é o propan 1-ol, e agora nós temos um OH num carbono primário, tá? É um álcool primário, e eu peço também para se fazer a oxidação. Então, o que nós estamos agora treinando? Oxidação de álcoois primários. Essa reação, gente, ela se processa em duas etapas. Na primeira etapa, segue o raciocínio anterior, tá? O carbinol, na oxidação, converte-se em carbonila. Aparece um C-O. Então, a gente vai manter o esqueleto carbônico. Ó, cheguei no carbono do carbinol. Ele vai converter-se em carbonila. E num primeiro momento, forma esse composto que pertence a qual função? C-OH. É um aldeído. Ele se chama propanal ou aldeído propiônico. Essa é a primeira etapa. Só que, gente, esse hidrogênio aqui se oxida com extrema facilidade. Essa reação de oxidação na prática, ela não para aqui. Então, esse hidrogênio, ele é oxidado e aparece aqui um OH.
ou seja, é um composto que pertence à função ácido carboxílico. É o nosso produto J, que corresponde a quem? Ao ácido propanoico ou ácido propiônico, é o seu nome histórico. Então, o que eu quis treinar aqui com vocês? Vamos reforçar que quando álcool primário é oxidado, ele vai se converter em ácido carboxílico. E aí, gente, só recordando, qual que é a reação inversa à oxidação? É a reação de redução. Então, podemos dizer que um ácido carboxílico é reduzido a álcool primário. E na de cima, álcool secundário é aquele álcool, né, em que o OH está ligado no carbono secundário, é oxidado a cetona. Aí, cetona é reduzida a álcool secundário. A transformação básica é essa, tá, gente? Olha, isso aqui a gente chama de carbinol, isso aqui a gente chama de carbonila. Quando o carbinol é oxidado, vira carbonila. Quando a carbonila é reduzida, vira carbinol, ok? Então tá aí, gente, o nosso produto J. E vamos para a letra J. Chegamos agora numa bateria de reações orgânicas que essas sim são as mais cobradas nos vestibulares. Então vamos lá. Na letra J, né, eu sugiro que a substância J, o ácido propanoico, reaja com hidróxido de sódio, soda cáustica. E aqui, gente, é uma reação super manjada. Ácido reage com base, formando quem? Sal mais água. Esse hidrogênio aqui tem a propriedade de se desprender da molécula na forma de H+. A soda cáustica produz o ânion, OH-, né? Temos aqui um ácido de arrênios, uma base de arrênios. Pela combinação do H+, com OH-, forma-se a água. E o nosso produto. Então, do ácido propanoico, como é que fica o nome desse ânion? Propanoato. Lembra da regrinha? Se o ácido termina em ico, o ânion que ele forma termina em ato. E nós temos aqui o cátion sódio. Então, esse produto eu estou chamando de K, e o nome dele é propanoato de sódio. Bom, indo agora para a próxima letra, que é a letra K. Então temos aqui, né, o ácido propanoico e o produto F, que já havíamos descoberto que é o propan-2-ol. Então temos aqui, gente, uma outra reação importantíssima. Mesmo que reação orgânica seja um assunto raro, quando cai, essas daqui são as mais importantes, em especial a letra K. Então nós temos aqui, gente, a reação de um ácido com um álcool. Ácido com álcool forma quem? Éster e água. É a famosíssima reação de esterificação, que segue um mecanismo grosseiro. Do ácido sai o OH, se combina com OH do álcool para formar água. Tá? Essa reação é catalisada por um ácido e é uma reação reversível. Do ácido sobra CH3, C-O. Tá aqui? Tudo bem? Ele perde, olha, o ligante OH, e esse oxigênio aqui, né, com tudo que ele traz consigo, vai ligar-se ao carbono. Então nós temos aqui o O, CH, CH3, CH3. Então esse produto aqui, olha, pertence à função éster. Eu estou chamando de produto L. E qual vai ser o nome dele? Então essa parte aqui é derivada do ácido propanoico, então vai virar
propanoato de... Esse daqui, gente, corresponde ao grupo isopropil. Então, propanoato de isopropila. É o nosso éster. Tudo bem? Então, gente, só para comentar. Essa daqui é mais chamada reação de esterificação, ou reação de esterificação de Fischer, tá? É o principal nome. Mas eu posso chamar isso aqui, gente, de desidratação intermolecular? Posso. É uma reação de desidratação intermolecular. E ainda eu tenho uma outra classificação. Foca aqui, olha. Pega o ácido, o ligante hidroxi está sendo substituído por esse outro ligante aqui, que seria o isopropoxi. Então, eu posso chamar isso aqui de reação de substituição, tudo bem? É uma outra classificação. E nós temos ainda um terceiro nome. Como é que a gente chama a mesma reação onde cadeias menores se unem para formar uma cadeia maior com a saída de um subproduto inorgânico? Também é uma reação de condensação, tudo bem? Então, quais são as classificações? Esterificação, essa é a principal. Reação de desidratação intermolecular, reação de substituição ou reação de condensação. São todas opções corretas, certo? Aí na letra L, eu peço para pegar o éster e reagi-lo com água. E agora, o meio é básico. Bom, nós estamos diante do que, gente? Diante de uma hidrólise de um éster. É justamente, gente, essa reação inversa. Um ácido reage com um álcool, formando água e éster, e a reação inversa, água com éster forma álcool e ácido. Então, é a hidrólise do éster. Então, atenção, gente. Na hidrólise de ésteres, que também é uma reação frequente nos vestibulares, quando cai reações orgânicas, né? É uma das boas opções. Você faz o seguinte: representa a água na forma de HOH. A hidrólise, gente, ocorre aqui, olha, na ligação éster. É aqui que vai ocorrer a quebra, que vai formar os dois pedaços. Então você pensa em eletronegatividade. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Então, o H+ se liga ao O- para regenerar o álcool, é o propan-2-ol, e o OH- se liga à carbonila para regenerar o ácido, é o ácido propanóico. Então, essa daqui é a primeira etapa, a regeneração do ácido e a regeneração do álcool. Mas aguenta firme aqui que ainda não se encerrou. Vai ter um detalhezinho a mais. Então, vai formar o ácido propanóico mais o propan-2-ol, o álcool isopropílico. Tudo bem? Então tá aqui a hidrólise. Só que agora, gente, há um detalhe. Essa reação está sendo processada em meio básico. E a minha pergunta é: o que acontece com uma base quando se encontra com um ácido dentro do mesmo recipiente? Eles reagem entre si para formar quem? Sal e água. É justamente a letra J. Ácido com base forma sal e água. Então, na verdade, gente, esse ácido aqui, olha, vai ser convertido em sal. Então, regenera quem? O propanoato de sódio, que é a nossa substância K. Né? Nós teremos aqui, olha, mais água, né? Sal mais água. Aí essa água eu corto com essa e a base vai se tornar, na verdade, um reagente. Então, regenerou o sal e regenerou o álcool aqui, que, se eu não me engano, é a substância F. Tudo bem? Então, o que eu quis treinar com vocês, gente, a letra L é a reação de
hidrólise básica de ésteres. A gente estuda essa reação nas chamadas reações de saponificação. Então, na reação de saponificação, esse éster aqui vai ser um triacilglicerol. Uma triglicéride, um triglicerídeo, um glicerídeo, né? Óleo ou gordura, reagindo aqui com uma base. Aí vai formar o sal, que na verdade é o sabão, e o álcool formado, gente, é a glicerina ou glicerol. Por favor, gente, eu não estou dando o nome dessas substâncias, tá? Eu estou apenas lembrando um contexto onde a gente estuda a hidrólise básica de ésteres. É a famosa reação de saponificação. E na letra M, a gente continua no clima importante da reação de esterificação. Vou copiar aqui os reagentes. Muito bem, gente. O que nós temos nessa reação? Nós temos um éster reagindo com um álcool. Vai formar quem? Éster reage com álcool, formando outro éster e outro álcool, na seguinte perspectiva. No éster, onde é que ocorre a clivagem mesmo? A clivagem, a quebra, ocorre aqui, na ligação éster. No álcool, o ponto reativo é hidroxila. Você pensa em eletronegatividade. O oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então vamos lá, gente, trocando agora as carguinhas, olha. O H+ vai se ligar com esse O-, formando o álcool. No caso é o propan 2-ol, tá? É o nosso álcool isopropílico, né, que eu já até decorei. Eu estou chamando aqui de F. E vai formar, gente, um novo éster, tá? Olha, quebra aqui. O grupo, né, metóxi vai se ligar a esse carbono, formando esse novo éster. Então, é uma reação, gente, chamada reação de transesterificação ou reação de alcoólise. Transesterificação ou alcoólise. Nós temos um éster reagindo com um álcool, formando outro éster e outro álcool. Esse novo éster eu estou aqui chamando, né, de M. E qual vai ser o nome dele? Então aqui vem do ácido propanóico, então se chama propanoato de, aqui é o grupo metil, propanoato de metila. Tudo bem? E aí, só para recordar, essa reação de transesterificação ou alcoólise, um éster reagindo com um álcool, formando outro éster e outro álcool, a gente aplica onde, gente? Na produção do biodiesel. Então, a matéria-prima também é um triacilglicerol, triglicéride, glicerídeo, óleo e gordura, reage com o álcool. Então, na indústria, ou é um metanol ou é o etanol. O álcool formado nessa transesterificação é o glicerol. E o éster é o que nós chamamos de biodiesel. Tá? O biodiesel, gente, é aquele diesel, é aquele combustível que, por lei, tem que ser misturado com o diesel para se economizar aí, né, essa fração do petróleo, tá bom? Então o que eu quis treinar com vocês? Neutralização ácido-base, esterificação, hidrólise de éster e transesterificação ou alcoólise. Com certeza, gente, desse exercício 2, essa daqui é a lousa mais importante, tá? Então vamos agora para as reações finais. Nessa próxima bateria de reações, eu quero recordar com vocês as oxidações em alcenos. Temos a branda, ozonólise, energética e a oxidação máxima, que é a reação de combustão, ok? Então, gente, no nosso reagente de partida, né, o propeno,
O ponto reativo da molécula é a ligação dupla. É a reação mais rica em elétrons que atrai o ataque de agentes oxidantes, como por exemplo o permanganato. Mas o permanganato vai ter um tipo de ação em meio básico e a temperatura ambiente, mas um outro tipo de ação em meio ácido e a quente. Tá? E entre esses dois extremos temos a ozonólise. Então, para promover a oxidação branda, a gente vai quebrar a ligação π, mantém o esqueleto carbônico, quebra-se a ligação π, você consegue enxergar, e em cada carbono vão aparecer OHs. É desse jeito que você vai fazer oxidação branda. Quebra a ligação π e cada carbono ganha OHs, formando o que nós chamamos de dióis vicinais. Diol, 2 OHs, vicinal, em carbonos vizinhos. E aí esse produto eu estou chamando de N. E qual vai ser o nome dele? Então, 3 carbonos, prop. Simples ligação entre eles, an, né, o hidrocarboneto de origem é o propano, carbono 1, carbono 2. Então tem um OH no carbono 1, um OH no carbono 2, então é o propano 1,2-diol. Tudo bem? Aí a próxima oxidação é a chamada ozonólise, quando o agente oxidante é o ozônio. É uma reação que ocorre em 2 etapas. A primeira é o ataque oxidante do ozônio e a segunda etapa é uma hidrólise em presença de zinco, já eu digo a função do zinco. Então na ozonólise você vai fazer assim, olha, a cadeia é quebrada na ligação dupla. Então olha, vai formar esse pedacinho aqui, olha, CH2 dupla, é esse primeiro pedaço, mais o outro pedaço que é o CH3. Tudo bem? Essa é a primeira etapa. E aí, em cada ligação dupla vai aparecer oxigênios. Então tá formando quem? Quem que é esse cara? Borges, eu não consigo enxergar. Então vamos aqui, olha, desenhá-lo assim. Ficou mais claro, gente? Quem é ele? É o metanal aldeído fórmico ou é o formol. E quem que é esse outro cara aqui? É o etanal ou aldeído acético. Então, nesse exercício, gente, eu chamei de O o menor, então no caso é o metanal, e eu chamei de P o maior. Então, P aqui no caso é o etanal. Então, atenção, gente. Um dos subprodutos dessa reação, tá? A água oxigenada. Então, qual que é o problema? A água oxigenada, gente, ela se decompõe em extrema facilidade em água e O2. E aí, gente, veja que nós temos aqui aldeídos. E esses hidrogênios da carbonila são facilmente oxidados a ácido carboxílico. Então, a presença de água oxigenada ameaça esses aldeídos serem convertidos a ácido carboxílico pela oxidação desses hidrogênios. O O2 é um agente oxidante. Então, para destruir a água oxigenada, é que nós usamos quem no meio reacional? O zinco. Então, o papel do zinco é destruir a água oxigenada antes que ela se decomponha em água e O2, formando quem? Água mais óxido de zinco. Tudo bem? Então, a finalidade do zinco, gente, é preservar os aldeídos para que eles não se convertam em ácidos. Ok? Aí a próxima, gente, que é a chamada oxidação enérgica, você vai fazer assim. Numa primeira etapa, você opera como se fosse uma ozonólise. Tá? Então, como é que é a ozonólise mesmo? Quebra na ligação dupla e coloca oxigênios.
é copiar, gente, exatamente lá os mesmos produtos, tá? Então, formou esse cara e formou aqui esse outro, tá? Estamos aqui interessados nos produtos orgânicos, tudo bem? Então, para operar a oxidação enérgica, na primeira etapa você faz como uma ozonólise. E agora, qual é o diferencial? Não estão formando aqui, gente, aldeídos? O que acontece com esses aldeídos? Eles são oxidados a ácidos. Então tá aqui, gente, olha. Esse H é oxidado, vai virar C-O-OH. Quem é esse cara? É o ácido etanóico, né, o ácido acético. E esses hidrogênios aqui, olha, eles são oxidados. Os hidrogênios ligados à carbonila se oxidam com extrema facilidade. E aí, quem é esse camarada aqui, olha? Você consegue enxergar? Pega a fórmula dele, gente. É o H2CO3. Quem é o H2CO3? É o famoso ácido carbônico. O ácido carbônico, que é uma molécula extremamente instável, que se decompõe em quem? Em água e CO2. Tudo bem? Então, na chamada oxidação enérgica, os aldeídos são oxidados a ácidos. Tá bom? Então, eu estou chamando aqui de Q o inorgânico. Então, Q é o ácido carbônico e o R é o orgânico, né? Tá aqui o nosso famosíssimo ácido acético, que talvez seja, gente, a substância orgânica que mais aparece nos vestibulares. É o ácido acético. Muito manjado, muito frequente, tá? E na letra Q, gente, eu quero treinar com vocês a oxidação máxima. A oxidação máxima é a reação de combustão. Eu não coloco aí nesse exercício se a combustão é completa ou incompleta, mas quando não fala nada, joga na combustão completa. Então vamos lá. Combustão completa. O carbono sai na forma de CO2, o hidrogênio sai na forma de água. Fazendo o balanceamento, 3 carbonos, 6 hidrogênios, 3 vezes 2, 6. Vamos lá. Quantos oxigênios tem aqui nas águas? 1 vezes 3, 3. E no gás carbônico? 2 vezes 3, 6. 6 mais 3, 9. Se nos produtos tem 9, nos reagentes tem que ter 9. Então, qual vai ser o coeficiente do O2? 9,5 ou 4,5, tá? Então, eis aqui, gente, a reação de combustão completa é a reação que destrói completamente a cadeia carbônica. Veja você que na branda, na ozonólise e na energética, algo da cadeia carbônica é mantida. No caso da branda, a cadeia carbônica nem chega a ser quebrada, por isso que a branda é a mais suave. Na ozonólise, né, existe aqui, por exemplo, a formação de aldeídos, a cadeia é quebrada. Na enérgica, a oxidação é mais intensa ainda. E na combustão, a oxidação aí é total, tá? Então, nesse sentido aqui, gente, ó, saindo da oxidação branda, passando pela ozonólise, oxidação enérgica e combustão, nesse sentido, aumenta a intensidade da oxidação. Aumenta a intensidade da oxidação. A oxidação fica cada vez mais difícil ser promovida, tá bom? E para encerrar, gente, nessa letra R eu quero a chamada polimerização. Então você se lembra dessa reação? É aquela reação de moléculas menores se unem para formar uma molécula maior. E nesse caso, gente, como o propeno é uma molécula insaturada, a característica é a quebra da ligação π. Então, para montar a estrutura do polímero, eu vou fazer assim, olha.
Em primeiro lugar, eu vou desenhar essa molécula dessa forma. Tá? Acompanhe aqui, por favor. Gente, por enquanto, é o mesmo propeno desenhado de um jeito diferente. Então, como é que ocorre a polimerização? Você se lembra? A ligação π se quebra e cada elétron livre vai se transformar numa ligação. Vai estar ligado com uma cadeia, esse elétronzinho aqui vai estar ligado com outra cadeia. Desfaz aqui, olha, a ligação π, e agora nós temos N moléculas se repetindo. Tudo bem? Tá? Aí esse produto, gente, eu chamei de S. Então, antes de dar o nomezinho dele, deixa eu lembrar. Essa reação de polimerização, na sua opinião, é uma polimerização por adição ou condensação? Gente, sai subproduto inorgânico? Não. E nós temos aqui, olha, a famosa quebra da ligação π, que é característico de reações de adição. Ele é um polímero de adição. Segunda pergunta, é um homopolímero ou copolímero? Quantos monômeros são usados? Apenas um tipo. Então é o caso de homopolímero. Então esse cara aqui, gente, é um homopolímero de adição. Então, para dar o nome dele, é só colocar a palavra poli. Então, ele se chama polipropeno, ou um nome histórico do propeno é propileno. Então, pode também ser chamado de polipropileno. Gente, o polipropileno é um plástico mais duro no nosso dia a dia, como, por exemplo, aquele que está presente em para-choques de carro, o painel de automóvel, sabe aquele plástico mais durinho, tá? Ele é feito de polipropileno. E a nossa última reação, gente, é uma reação de isomerização. O que são isômeros? Isômeros são moléculas diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Então, qual seria, gente, o único isômero que o propeno formaria? Qual seria um outro hidrocarboneto com fórmula C3H6? O único seria o ciclopropano. Então, tá aqui, gente, o ciclopropano mantém a fórmula C3H6. Gente, são isômeros de cadeia. Essa cadeia é aberta, essa é fechada, essa daqui é insaturada, essa aqui é saturada, isômeros de cadeia, e esse produto eu chamei de T, que é o ciclopropano.